Cristo resucitó, aleluya, aleluya. Cristo resucitó, aleluya, aleluya. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai dia a dia a sua salvação. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Publicai entre as nações a sua glória, em todos os povos as suas maravilhas. O Senhor é grande e digno de louvor, mais temível que todos os deuses. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Dai ao Senhor a família dos povos, dai ao Senhor glória e poder. Dai ao Senhor a glória do seu nome, levai-lhe oferendas e entrai nos seus átrios. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, começo por saudar os grupos que se inscreveram para participar nesta celebração. Da Arquidiocese de Braga, o grupo da Casa do Povo de Macieira de Rales e o grupo de Gondar, Peregrinação da Ação de Graças. Temos ainda da Diocese do Algarve, a Paróquia de Nossa Senhora da Luz de Tavira, e do Patriarcado de Lisboa, a Paróquia de Linda a Velha de Nossa Senhora do Cabo. Temos também um grupo a nível nacional, o grupo de combatentes do ultramar da Companhia 1747, a quem queremos saudar de forma também muito especial. Caros peregrinos, neste momento decorre em Roma a celebração das exéquias do Papa Francisco. E obviamente nós queremos unir-nos a toda a Igreja. Queremos unir-nos a toda a Igreja rezando pelo Papa Francisco para que o Senhor ressuscitado o acolha junto de si, o tenha na sua paz. Damos graças por tudo o que Ele deu e significou para a Igreja ao longo dos 12 anos de pontificado, mas rezamos por Ele. Unimos-nos a este sentimento que hoje une toda a Igreja nesta oração pelo Papa Francisco. Preparemo-nos para esta celebração e façamo-lo tomando consciência, através do rito da expressão que vamos fazer, tomando consciência que pelo batismo é cada um de nós que participa da Páscoa de Cristo. Neste dia solene da Páscoa, invoquemos, irmãos caríssimos, a Deus nosso Pai, para que o rito da expressão que vamos fazer reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para uma vida nova. Deus Criador, que na água e no Espírito destes forma ao homem e ao universo,
Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação, Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizeste renascer como novas criaturas, Glória a vós, Senhor. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Aleluia, aleluia. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Aleluia, aleluia. Louvai o Senhor, porque é bom cantar. É agradável e justo celebrar o seu louvor. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Aleluia, aleluia. O Senhor edificou Jerusalém, congregou os dispersos de Israel. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor em ação de graças, com a cítara cantai ao nosso Deus. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Aleluia, aleluia. Deus omnipotente, nos purifique do pecado e pela celebração da Eucaristia nos torne dignos de participar na mesa do seu reino. Amém. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra.
Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que na vossa imensa bondade ofereceis a todos os povos o dom da fé, olhai benignamente para os vossos filhos e fazei que, renascidos pelo sacramento do batismo, sejam revestidos da vida imortal na glória celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os chefes do povo, os anciãos e os escribas, vendo a firmeza de Pedro e de João, e verificando que eram homens iliterados e plebeus, ficaram surpreendidos. Reconheciam-nos como companheiros de Jesus, mas, como viam diante deles o homem que fora curado, nada podiam replicar. Mandaram-nos então sair do Sinédrio e começaram a deliberar entre si. Que havemos de fazer a estes homens? Que se realizou por meio deles um milagre, sabem-no todos os habitantes de Jerusalém e não podemos negá-lo. Mas para que isto não continue a divulgar-se entre o povo, vamos intimá-los com ameaças que não falem desse nome a ninguém. Chamaram-nos então e proibiram-nos terminantemente falar ou ensinar em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: se é justo aos olhos de Deus,
obedecer-vos ante a vós, que a Ele, julgai-o vós próprios. Não é que nós não podemos calar o que vimos e ouvimos. Depois de novas ameaças, puseram-nos em liberdade, pois não encontravam modo de os castigar por causa do povo, uma vez que todos davam glória a Deus pelo que tinha acontecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Alleluia, 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 alleluia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. O Senhor é minha força e a minha glória, foi Ele o meu Salvador. Há gritos de júbilo e de vitória nas tendas dos justos. Aleluia, 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 aleluia. A mão do Senhor fez prodígios, a mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas hei de viver para anunciar as obras do Senhor. Com dureza me castigou o Senhor, mas não me deixou morrer. Aleluia, 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 aleluia. Abri-me as portas da justiça, entrarei para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, os justos entrarão por ela. Eu vos darei graças porque me ouvistes e fostes o meu Salvador. Aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez.
exultemos e cantemos de alegria. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana e apareceu em primeiro lugar a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demónios. Ela foi anunciar aos que tinham andado com ele e estavam mergulhados em tristeza e pranto. Eles, porém, ouvindo dizer que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se com aspecto diferente a 2 deles que iam a caminho do campo. E eles correram a anunciar aos outros, mas também não lhes deram crédito. Mais tarde, apareceu aos 11, quando eles estavam sentados à mesa, e censurou-os pela sua incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda a criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes nesta Basílica, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, a esta hora concluem-se as celebrações das exéquias do Papa Francisco na Praça de São Pedro e inicia-se o cortejo fúnebre para a Basílica de Santa Maria Maior, onde ficará sepultado por sua vontade. Como referi no início, nesta missa nós rezamos pelo Papa Francisco. Estes dias da Páscoa que nos convidam a experimentar a presença de Jesus ressuscitado e a testemunhá-lo, recordam-nos que, como diz São Paulo, Jesus Cristo é a primícia dos que morreram, isto é, a sua ressurreição é a garantia da nossa ressurreição. E é isso que nós acreditamos em relação a nós e em relação ao próprio Papa Francisco. A fé na ressurreição, a celebração pascal, é que nos dá a esperança de que o Papa Francisco, que faleceu nestes dias, se encontra junto de Deus. Se Jesus é a primícia dos que morreram, ele está já junto de Deus. E por isso, neste momento, enquanto rezamos pelo Papa, queremos também agradecer a Deus a forma como o Papa Francisco guiou a Igreja ao longo do seu pontificado de 12 anos. Aqui em Fátima, neste momento, queremos agradecer o carinho muito especial que o Papa Francisco dedicou a este santuário, a que prestou atenção em variados momentos e onde peregrinou por 2 vezes. Em 12 e 13 de maio de 2017, canonizando os Santos Francisco e Jacinta, e mais recentemente, em agosto de 2023. Rezamos pelo Papa Francisco, sem dúvida. Pedimos que o Senhor o acolha na sua glória. Mas não deixamos de dar graças a Deus por tudo aquilo que, ao longo do seu pontificado, Deus nos foi concedendo através dele. Ao longo dos dias desta semana, esta semana da 8ª da Páscoa,
o Evangelho foi pondo diante de nós as aparições de Cristo ressuscitado aos seus discípulos. E nestes relatos das aparições do ressuscitado, aparece sempre em evidência a dificuldade dos discípulos em acreditar. E esse era o aspecto que o Evangelho agora proclamado mais sublinhava, a dificuldade em acreditar. O Evangelho dizia-nos que Maria Madalena tinha levado aos discípulos a feliz notícia de que Jesus estava vivo, mas eles não acreditaram nas suas palavras. Mais tarde, foram 2 discípulos que iam a caminho do campo, os discípulos de Emaús, que vieram testemunhar que Jesus ressuscitara, mas mais uma vez não lhes deram crédito. O que é que, de facto, muda as suas vidas? O encontro com Cristo ressuscitado. O Evangelho dizia-nos que, finalmente, Jesus ressuscitado apareceu aos discípulos e eles acreditaram. É o encontro com Cristo vivo e ressuscitado que vence a incredulidade. E reparem, ao dizer-nos isto, o Evangelho não nos fala apenas dos discípulos de Jesus há 2000 anos atrás. Fala-nos de nós, daquilo que significa hoje acreditarmos na ressurreição de Jesus. A experiência dos discípulos é a nossa própria experiência. Ouvimos falar de Jesus Cristo, mas nada substitui o encontro com Ele vivo nas nossas vidas. Foi isso que mudou a vida dos discípulos. Ouviram Madalena e não acreditaram. Ouviram os outros 2 discípulos de Emaús e não acreditaram. Foi quando experimentaram a presença de Jesus Cristo vivo nas suas vidas que as suas vidas se transformaram. É que sem experimentarmos este encontro, seremos cristãos apenas de nome. Dizemos-nos cristãos, mas efetivamente ainda não o somos. A experiência fundamental que faz de nós cristãos é este encontro com Cristo vivo nas nossas vidas. E não é possível hoje ver Jesus nas nossas vidas como nos vemos uns aos outros. Essa foi a grande dificuldade dos discípulos. Esperavam ver Jesus como se viam uns aos outros. Como nós gostaríamos de ver Jesus como nos vemos uns aos outros. Olhando para o lado, veríamos Jesus. Não é assim. Não é isso que acontece. Não o podemos encontrar como nos encontramos uns aos outros hoje. Todo este tempo pascal que estamos a viver nos vai dizendo que há muitos modos pelos quais podemos encontrar Cristo vivo e ressuscitado nas nossas vidas. E temos é de converter o nosso olhar para perceber essa presença de Cristo ressuscitado na Eucaristia que estamos a celebrar, na palavra que foi proclamada, nos sacramentos que celebramos, naqueles com quem vivemos, nos acontecimentos da nossa vida. Cristo ressuscitado faz-se presente de tantos modos. Nós é que precisamos de converter o olhar para conseguir perceber essa presença, para conseguir encontrá-lo, sabendo que é esse encontro que faz de nós cristãos e que transforma as nossas vidas. Mas há um outro aspecto que a palavra de Deus hoje põe em evidência. É que aqueles que encontram Cristo ressuscitado, aqueles que fazem esta experiência da presença de Cristo ressuscitado nas suas vidas, não podem deixar de falar dele, não podem deixar de o anunciar, de o transmitir a outros. Maria Madalena experimentou o encontro com Cristo ressuscitado e o que fez foi a correr dizer aos discípulos. Não acreditaram nela, mas ela não podia ficar calada, não podia não o dizer. Os outros 2 discípulos de Emaús encontraram Jesus e o que fizeram? Percorreram todo o caminho de regresso a Jerusalém para comunicar que Jesus Cristo está vivo. Não acreditaram neles, mas eles não podiam deixar de o dizer. É que quando encontramos Jesus ressuscitado, quando fazemos a experiência da sua presença nas nossas vidas, não podemos deixar de o comunicar.
não podemos deixar de o transmitir a outros. A experiência é de tal forma forte e feliz que não podemos deixar de cativar outros para fazer essa mesma experiência. Não podemos deixar de cativar outros para os atrair para este encontro com Jesus Cristo. Foi isso que escutámos na primeira leitura. Pedro diz aos membros do Sinédrio que queriam proibi-lo de falar de Jesus: nós não podemos calar o que vimos e ouvimos. Nós não podemos calar. Se nós hoje, nós cristãos que aqui estamos nesta Basílica da Santíssima Trindade, nós cristãos que hoje celebramos a presença de Cristo vivo e ressuscitado no meio de nós, se nós hoje sentimos dificuldade em cumprir o mandato de Jesus que escutamos no Evangelho, e ir por todo o mundo e proclamar o Evangelho, é porque com muita frequência nos falta esta forte experiência da presença de Jesus vivo nas nossas vidas. Isto é, muitas vezes o que nos falta é o encontro com Ele. Ainda não experimentámos esse encontro com Ele. E por isso não sentimos esta necessidade e esta urgência de falar dele, de o anunciar, de o comunicar. Todo aquele que acredita que Jesus Cristo está vivo e faz essa experiência na sua vida, sente a necessidade de o dar a conhecer a outros, de o levar a outros, de cativar outros para esse encontro. Reparem, em todo o pontificado do Papa Francisco, o que é que ele procurou fazer? Cativar-nos para este encontro com Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Falar-nos da alegria deste encontro. Desde o início do seu pontificado, que nos vem dizendo que o nosso problema de cristãos muitas vezes é este, de sermos cristãos que parece que celebramos a morte de Jesus em Sexta-feira Santa, mas nos esquecemos de celebrar a sua ressurreição. Nos esquecemos de testemunhar a alegria por sermos cristãos, por sabermos que Cristo está vivo e se manifesta nas nossas vidas. A palavra de Deus hoje desafia-nos a este encontro com Cristo vivo, ressuscitado, na Eucaristia, na palavra agora proclamada, na Assembleia reunida, no rosto daqueles que estão ao nosso lado. Mas desafia-nos também a, quando sairmos daqui, a testemunharmos esta nossa fé. A alegria por sermos cristãos. A alegria por acreditarmos. Essa alegria a que o Papa Francisco tantas vezes nos desafiou. Caros peregrinos, a Eucaristia que estamos a celebrar é por excelência a experiência de encontro com Cristo vivo e ressuscitado, presente na comunidade reunida, na palavra proclamada, no pão e no vinho que vão ser consagrados. Que este encontro com o Senhor Jesus Cristo faça de nós seus anunciadores. Irmãs e irmãos, a missão da Igreja ontem, hoje e amanhã é anunciar o Evangelho ao mundo inteiro. Peçamos por ela ao Pai do céu, cantando. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor ressuscitado acolha o Santo Padre Francisco na plenitude da eterna esperança, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pela Igreja Católica e Apostólica,
para que a cruz que ela encontra na sua missão jamais a faça desanimar do seu propósito, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos cristãos menos cultos e mais pobres, para que a firmeza da sua fé em Jesus Cristo deixe sem resposta os que o intimam com ameaças, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelas mulheres mais provadas na sua vida, para que o Senhor faça prodígios em favor delas, como os que fez em Maria Madalena, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos fiéis e catecúmenos das nossas comunidades, para que respondam aos sábios deste mundo que se deve obedecer antes a Deus que aos homens, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Nós vos damos graças, Senhor nosso Deus, pela missão que entregastes à vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o há de sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra,
e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, Papa Francisco, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Jacinta, Francisco e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. O pão que nós partimos é comunhão no corpo de Cristo. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. O cálice da bênção que nós abençoamos é comunhão com o sangue de Cristo. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice,
anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Nós que somos muitos, formamos um só corpo. Ao participarmos neste único pão, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Para não vos desagregardes, comei um vínculo da vossa união. Para não vos desprezardes, bebei o preço da vossa redenção. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha.
Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Porque estamos em ano jubilar, ao terminarmos ou aproximarmos do final da nossa celebração, vamos fazer a oração jubilar de consagração a Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima. Bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Regina Celi, letare, alleluia, qui aquam meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Caros peregrinos, todos os sábados terminamos esta celebração da Eucaristia com a bênção das crianças. Sabemos que as crianças têm em Fátima um lugar especialíssimo, porque foram crianças que Nossa Senhora escolheu como suas interlocutoras. E por isso eu convido todas as crianças presentes a aproximarem-se agora do altar, aquelas que são mais pequenas e que não podem ainda vir sozinhas. Peço que quem as acompanha possa trazer até junto do altar para invocarmos sobre elas a bênção de Jesus e enquanto elas se aproximam nós cantamos. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Quem for humilde como estas crianças, esse será o maior no reino dos céus.
Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Quem acolher em meu nome uma criança como estas, acolhe-me a mim. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Muito bom dia e obrigado por terem vindo. Há uns anos atrás, em 2017, já lá vão uns anos, o Papa Francisco declarou que eram santos duas crianças como vocês. Sabem como é que se chamavam essas crianças? Ele fez-o aqui em Fátima, no dia 13 de maio de 2017. Como é que se chamavam essas duas crianças? Era o Francisco e a Jacinta. Francisco e a Jacinta são santos, mas eram crianças como vocês, que souberam ser amigos de Jesus, amigos de Nossa Senhora, amigos dos seus pais, amigos dos seus amigos, amigos de todos. E é isso que nós vamos pedir para vocês. Nós vamos pedir que, como ao Francisco e à Jacinta, Jesus vos dê um coração bonito, um coração assim, amigo de todos. Está bem? Então vamos rezar. Oremos. Senhor Jesus Cristo, manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes impondo-lhes as mãos e nos ensinastes que quem recebe a vós recebe, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre estas crianças aqui presentes e por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós, se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Vossos olhos inocentes contemplaram a Senhora, dos seus filhos peregrinos, carinhosa protetora. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Protegei a nossa pátria, para que à sombra da cruz guarde sempre a fé cristã e a verdade de Jesus. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Sob a vossa proteção, neste mundo controverso, as famílias reunidas
com amor rezem o terço. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Enquanto as crianças regressam ao seu lugar, eu faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caros peregrinos, desejo-vos a continuação de um ótimo dia, do santo dia. Experimentamos a presença de Cristo vivo e ressuscitado nesta Eucaristia. Não deixemos de o testemunhar na nossa vida. Invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Páscoa gloriosa, ó Cristo Redentor, ó Páscoa gloriosa, ó Cristo Redentor, a morte jaz vencida, a vida triunfou. Meu ser exulta e canta, Jesus ressuscitou. A criação liberta entoa um canto novo. A criação liberta entoa um canto novo. Jesus ressuscitou.